Comentem a contratação do João Vitor. Não é possível que só eu ache um grande erro. Parece mais uma jogada empresarial do Matos do que uma boa contratação para o elenco. João Vitor do Vasco, zagueiro, 26 anos. O Cruzeiro está em negociações com o Vasco, tá? Para a contratação do João Vitor. Não tem nada fechado, não tem nada concreto até o momento, mas está em negociações. Vocês conhecem esse zagueiro? Acham que seria uma boa para o Cruzeiro? Tem opções melhores? E aí, meus amigos? Ô Emerson, o João Vitor é um atleta que surgiu com muita expectativa no Corinthians, começou muito bem, né? Na época o treinador era o Silvinho, que hoje é o técnico da seleção da Albânia, se eu não me engano. Aí o João Vitor estava se destacando, foi vendido ao Benfica, no Benfica não teve muito espaço, foi emprestado ao futebol francês, voltou para o Benfica, e do Benfica ele foi para o Vasco, né? No Vasco ele teve em alguns momentos ali como principal zagueiro, depois ficou lutando ali por uma vaga no time titular, perdeu espaço para o Maicon, que também passou aqui no Cruzeiro, passou também, perdeu espaço para o próprio Léo Pelé. É um jogador que, para mim, eu não consigo, eu até comentava com o Emerson, né, avaliar em alguns momentos, porque o contexto do Vasco, para mim, é muito desfavorável. É um time que está longe de ter uma equipe boa, é um time que está longe de ter tranquilidade internamente, mas falando do que eu já observei do João Vitor, acho um zagueiro que se desliga com muita facilidade dentro das partidas, tem muita dificuldade para ocupação de espaço, defender determinados espaços, e também tem um outro ponto aí no João Vitor que me incomoda muito, ele marca muitas faltas e toma muito cartão, de maneira desnecessária. A gente reclamava muito isso do Zé Ivaldo, e para mim é bem perigoso você trazer um jogador com essa característica e pagando uma certa quantia que eu acho alta para um jogador que não vai chegar para ser solução. Hoje eu vejo o Jonathan Jesus como um zagueiro, mesmo mais jovem, mesmo iniciando a carreira dele aqui no Cruzeiro, com muito mais qualidade do que o João Vitor. Da minha parte, sinceramente, não seria um movimento que eu buscaria. O movimento que o Cruzeiro precisa fazer nesse momento, até já discutimos sobre isso aqui, né? Seria talvez de um zagueiro com um investimento que não aconteceria para que esse zagueiro que chegasse aqui até que tivesse condições de nos ajudar entre os titulares, porém hoje temos bem claramente quem são os dois jogadores ali naquela posição, que é o Jonathan Jesus e o Fabrício Bruno, porque dependendo do investimento, esse cara automaticamente ficaria numa obrigação de ganhar mais minutagem e hoje não tem como tirar o Jonathan Jesus e com certeza sobraria para ele. Então o movimento que o Cruzeiro faz em relação ao jogador não me surpreende tanto. A questão, porque é um jogador que não se destacou, né, no Vasco, bastante questionado pela torcida, e seria algo para se compor aqui em relação a esse resto de temporada. A questão, Caramujo, é o investimento, né? Se realmente os valores que estão sendo envolvidos nesse tipo de contratação for esses aí, cara, eu não faria, não. Aí eu prefiro aguardar, talvez buscar um destaque de algum estadual aí para compor esse elenco aqui até o meio do ano, não sei, cara. Mas é um investimento que você talvez guarde para direcionar esforços no momento e uma oportunidade bem melhor, porque são valores aí altíssimos para um zagueiro que é questionado na sua equipe aí, no qual ele está passando. Pedro, e você até citou aí a questão do ambiente desfavorável no Vasco, né? Jogadores lá até com potencial, enquanto não sai de lá, não consegue se destacar. Mas eu acho que é um investimento muito alto nesse momento, em que o Cruzeiro tem uma dupla de zaga aí consolidada, lógico que precisa contratar, na minha opinião, mas se for para fazer esse tipo de oportunidade aí, e ainda mais nesses valores, eu não faria não, viu, Caramba? Já aguardava mais um pouquinho e iria com o que temos aí, com Bruno Alves, Janderson e o Vidalba ali como opção. Pois é, muita gente falando aqui até da situação do empresário, né? O empresário dele é o Paulo Pitombeira, que foi quem atuou ativamente aí na vinda do Leonardo Jardim, né? Como uma espécie de intermediário. É uma situação um pouco complicada, gente, porque toda grande transferência hoje vai passar por um dos grandes empresários do futebol, né? Seja enfim, esses nomes, esses nomões aí que a gente já sabe quem são, André Cury, Carlos Leite, o Bertolucci, o Pitombeira, enfim, tem esses camaradas aí. Então é sempre complicado, tá? O que me incomoda particularmente, eu até falei sobre isso lá no Twitter, o quanto o raio de observação do Cruzeiro parece ser limitado, né? Porque
o Alexandre Matos contratou esse mesmo zagueiro, João Vitor, né? Parece que eram 6 milhões de euros que o Vasco pagou, ainda tinha alguns adicionais, né? Que poderiam chegar até 8 milhões de euros o valor da compra dele junto ao Benfica. Ele começou no Corinthians, teve um empréstimo no Atlético Goianiense, aí voltou para o Corinthians, jogou muito bem o Brasileirão de 2021, estava bem em 2022 quando foi vendido para o Benfica. No Benfica ele não jogou, tá? Ele ficou na reserva, jogou 5 partidas, salvo engano, aí em aproximadamente um ano de clube, teve um empréstimo no Nantes da França, não conseguiu jogar, ele jogou, mas não jogou bem lá na França, e aí ele voltou ao Benfica, ficou mais um tempo encostado até a transferência para o Vasco, tá? Então, assim, é um jogador que oscilou muito na carreira, e aí a gente viu que a primeira proposta do Cruzeiro parece que seria na casa de 5 milhões de euros, valores podendo subir. Eu acho que a gente está perdendo um pouquinho a noção dos valores, né? Você vira e fala assim, não, eu quero trazer um jogador para ser aqui a minha terceira ou quarta opção para repor o João Marcelo. Aí você vai pagar 5, 6, 7 milhões de euros num jogador com esse histórico, eu acho que não faz muito sentido, tá? E acho que o Alexandre Matos, a equipe de scout do Cruzeiro, que se é que existe alguém que ainda está fazendo esse trabalho, porque eu sei que tinha muita gente do scout do Cruzeiro que não está mais no clube, o Cruzeiro precisa ter uma observação um pouco mais ampla, né? Olhar mais a América do Sul. O próprio Leonardo Jardim estava trabalhando lá nos países do Golfo, né? Não é mundo árabe que a gente, mas estava lá no mundo árabe. Será que não tem zagueiros interessantes lá que teriam interesse em vir para o Cruzeiro, leste europeu? Tem tanta opção no mercado, sabe? Será que o Cruzeiro não consegue alargar um pouquinho esses horizontes? A gente tem que ficar sempre buscando jogadores de certos empresários, jogadores de certos clubes. Isso incomoda vocês também? Ô Caramujo, eu já falei isso aqui e vou repetir. Elogio o Matos, que fugiu fora da caixinha em relação ao treinador. Surpreendeu a mim e já falamos sobre isso, surpreendeu praticamente todos. Mas esse discurso do Matos, que eu vejo ele fazer em alguns momentos, não, porque não é porque a família Pedrinho tem muito dinheiro, a gente pensa aqui com muita responsabilidade quando convém, né? Porque em vários movimentos você vê o Alexandre Matos como se tivesse, rasgando dinheiro. Você trazer o João Vitor aí por mais de 5 milhões de euros, para mim é rasgar dinheiro. E aí é agir com irresponsabilidade. Ele pode chegar aqui e virar o Maldini da zaga do Cruzeiro. Mas nesse momento, com todo o contexto, é um investimento que o Cruzeiro, na minha opinião, não teria que fazer. Você tem aqui jogadores que, se é para fazer esse tipo de movimento, deixa o Bruno Alves, o Janderson e o Vidalba como opção aqui. O Zé Ivaldo acabou de ser, né, praticamente aí, abriu mão dele para ir para o Santos, era um contexto diferente, tínhamos o João Marcelo, é verdade, mas temos o Pedrão, temos o Everton aí emprestado, cara. Então, assim, esse discurso, muitas vezes, só quando convém, eu já tenho reparado no Alexandre Matos, de agir com responsabilidade, pensando no bolso do Pedrinho, eu não vejo isso não, é só quando convém. Inclusive, o contrato que ele iria fazer com o Dudu no meio do ano passado também foi uma amostra disso, né? Então, assim, é um movimento que me deixa, assim, surpreso negativamente. Se for por esses valores aí, deixa os meninos que estão aí. E lá para o meio do ano, pega esse dinheiro e, dependendo da oportunidade de mercado, você vai lá e age com isso. E usa esses valores, inclusive. É bom ressaltar isso aí, porque estamos falando isso dia 12 de fevereiro, porque eu tenho visto esse discurso do Alexandre Matos aí, eu já tenho visto ele caindo em incoerência e já caído anteriormente. É só quando convém que ele usa esse discurso aí. E volto a repetir, tá? A mesma hora que eu critico, eu também elogiei quando ele foge da caixinha em relação ao treinador. Mas isso aí não tá colando muito, não. O João Vitor seria um caso desse, viu, cara? Me incomoda muito também esse olhar mais restrito do Cruzeiro. É claro que a gente tem que ponderar que determinados jogadores, às vezes, quando você vai buscar fora do país, principalmente dependendo da idade, né, falando do continente aqui sul-americano, ele pode ser considerado uma aposta. Mas se é para ser uma terceira opção de zaga, acho que você pode fazer um movimento muito mais inteligente do que o João Vitor. É um jogador que ainda tem, que pode se recuperar? Pode. Acho que todo jogador ele pode chegar aqui e surpreender a torcida. A gente está falando, por exemplo, do Marquinhos, que lá atrás a gente criticou muito a escolha dele. O que me incomoda muito são os valores, né, que são ventilados. A gente já viu alguns diferentes, mas o menor deles que saiu até agora me incomoda muito. Acho que se o Cruzeiro tem esse dinheiro à disposição, ele pode fazer melhor. E o Caramujo pontuou muito bem. A gente tem um treinador como o Leonardo Jardim, que já trabalhou em diferentes contextos,
tem ele, trouxe com ele um analista, então eles têm um lastro aí para poder procurar e até apontar soluções. A gente falava também de uma apuração aí que o Samuel até trouxe, que ia existir uma conversa entre Leonardo Jardim e a própria diretoria do Cruzeiro, não, provavelmente pode ter acontecido uma aprovação com relação ao João Vitor, mas eu gostaria de que o Cruzeiro fugisse um pouquinho do óbvio, concordo muito com vocês. Scout não é só trazer o cara ali que vai chegar e ser certeza, sabe? Olhar para as características do seu time, trazer um jogador que vai atender elas, mas que você também vai surpreender o mercado. O Fluminense foi atrás do John Arias quando ele não era o John Arias que a gente vê hoje. É claro que um departamento de scout pode errar também, mas acho O que Nino faltou do o Cruzeiro Criciúma, né, o Pedro? Para ficar na Sim, mesma posição, o Fluminense também fez esse movimento. O próprio Botafogo, Alexander Barbosa lá do Libertad, que não gastou esse dinheirão todo para buscar. Enfim, tem muitos exemplos aí que o Cruzeiro poderia fazer no mercado na posição sem gastar esse dinheirão todo, né? Pelo menos, desculpa te cortar aí, viu, Pedro? o Barbosa, eu até, assim, ele é um cara de mais destaque. Ele tinha um certo destaque, mesmo que num centro competitivo não tão alto. Mas, assim, acho que vale a pena o Cruzeiro ampliar um pouquinho mais a busca. E isso eu acho que tem atrapalhado, inclusive, até a mentalidade do torcedor. Porque quando teve a lesão do João Marcelo, eu vi muita gente falando que foi um erro dispensar o Zé Ivaldo. A gente perdeu. A gente não acha que a gente perdeu um grande jogador. Acho que o Cruzeiro tem condições de contratar jogadores de qualidade muito maior do que Zé Ivaldo, do que o próprio João Vitor, mas falta um pouquinho mais de esforço, de olhar um pouquinho mais para outros mercados. Até uma mensagem aqui do Saulo Oliveira. O cara era reserva e conseguiu ser expulso 4 vezes no ano passado. Ele não foi reserva assim na maior parte do ano, viu, Saulo? Em parte do momento, teve um momento que ele estava no banco para Maicon e Léo, mas ele foi titular na maioria dos jogos pelo Vasco. E com relação às expulsões, realmente é um ponto incômodo. Ele tomou 4 cartões vermelhos em 39 jogos pelo Vasco na última temporada. E o pior de tudo, ele foi expulso em 2 clássicos, tá? Ele foi expulso no primeiro tempo de um clássico que o Vasco perdeu por 6-1 para o Flamengo. E eu sei que a gente adora esse placar a nosso favor, né? Mas contra nós seria horrível, tá? No momento que ele foi expulso, estava 3-1 o jogo, inclusive. Então depois o Vasco, com um homem a menos, tomou mais 3 gols. E ele foi expulso num jogo contra o Botafogo, ainda no primeiro tempo também, estava 2-0 para o Botafogo. O Botafogo fez só mais um, ficou com pena, né? Tirou o pé ali, estava muito fácil aquele dia. Então, assim, é um ponto de preocupação no jogador também, né? Algum desequilíbrio aí nessa parte de tomar cartões, ainda mais no primeiro tempo das partidas, né? 4 cartões vermelhos em um ano é um pouco demais. Eu acho que é um ponto para se ter atenção. Você falou do Zé Ivaldo aí, Pedro, até o Aldros falou aqui, ó, traz o Zé Ivaldo que já conhece o Cruzeiro, é um bom zagueiro, vamos parar de gastar dinheiro com empresários. Confesso que por esse valor do João Vitor aí, eu também preferia trazer o Zé Ivaldo de volta, tá? Eu acho que, assim, os valores são muito altos, tá? Mas o Zé Ivaldo não vai voltar não, viu, gente? Só para deixar claro isso aí.